o professor Arlindo Felipe, o ano passado, ele e mais um outro colega da Câmara da Comissão de Área Interdisciplinar, coordenou, organizou esse livro, chamado Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação, com vários artigos compondo essa coletânea, um dos quais elaborado por colegas do PGDR. Esse livro ficou em segundo lugar na categoria de Educação do Prêmio Jabuti de 2010. Eu acho que por isso, por si só, caracteriza a importância de um livro preenchendo uma lacuna importante de trabalhos e de discussão sobre, do ponto de vista teórico, conceitual e prático, de experiências práticas, no campo da interdisciplinaridade no país. Eu acho que é um livro referencial e veio para marcar época, né? O professor Arlindo, portanto, é um dos organizadores no período em que estava como coordenador da Comissão de Área Interdisciplinar. Portanto, com muito prazer, eu chamo à mesa o professor e colega Arlindo Felipe Júnior. Aqui tem Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de colocar a honra de estar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a convite do PGDR e a convite do professor Jalcione e também do ex-coordenador, né, que vocês estão em transição, não é isso, professor Fábio. Acredito que seja extremamente relevante destacar a presença do pró-reitor de pós-graduação, professor Aldo, nessa abertura, juntamente com o professor Carlos, diretor desse centro. Eu acredito que esse fato é algo que, para uma atividade de programa, revela a importância que a diretoria de uma unidade e a pró-reitoria de pós-graduação dão a essa atividade. Não é uma atividade normal ou usual, até por conta, às vezes, da agenda das pessoas, mas seguramente isso revela a relevância que é dada pela instituição para aquilo que está sendo hoje trabalhado aqui. Aos colegas que eu tenho visto aqui, presentes também na reunião, o prazer imenso de poder estar aqui com vocês. E aqueles que estão na pós-graduação ligada ao tema, a nossa conversa hoje, então, será um pouquinho sobre essa questão, né, da formação e da pesquisa interdisciplinar no campo do meio ambiente e do desenvolvimento. Eu vou pedir licença para falar de pé, né, uma vez que esse cacuete já está totalmente colocado. A única coisa que não é muito boa é ter que segurar o microfone, porque eu tenho uma frustração tremenda. Toda vez que eu pego o microfone, eu gostaria de cantar maravilhosamente, mas eu sou um desastre, eu não consigo saber uma letra sequer. E a única letra de música que eu sei é da música Carinhoso, que é a música da minha mulher comigo. Então essa aí são 40 anos treinando, então não tem jeito. Pelo menos essa eu acho que sei, né? Bem, eu vou... Obrigado, José. Bem, então eu vou pedir a vocês, portanto, inicialmente, caracterizar a relevância da questão que está sendo trazida à discussão aqui, a primeira questão, que é a questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade. A segunda questão que eu gostaria de destacar é a relação, agora até poderíamos chamar de momentosa, que é a relação com o ambiente e desenvolvimento, que tem uma relação bastante intensa com a Rio+20, que estamos a um mês da sua realização, cujo tema central
é a questão do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a Rio+20 vai tratar da ideia do desenvolvimento sustentável. E esse tema, se nós formos olhar, inclusive, em publicações feitas pelo programa de vocês, ele é um tema tratado já com regularidade. Portanto, é um tema que caracteriza o Programa de Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu até estou brincando e cutucando um pouco o Jalcione, no sentido que, se de repente não é um momento interessante de vocês até pensarem em agregar ao nome desenvolvimento rural o desenvolvimento rural sustentável, né? Mas isso é só provocação, pessoal, né? A gente tem que começar com alguma provocação. Mas eu acho que vocês podem pensar nisso com certeza pelo conjunto da obra que esse programa tem trazido. Vocês sabem, é um programa conceito 5 da CAPES, é um conceito importante, ainda mais numa área interdisciplinar, que tem dificuldades, às vezes, em relação... Não o programa tem dificuldades, as áreas têm dificuldades em entender a concepção de produção do conhecimento em caráter multidisciplinar e interdisciplinar. Então, nós, ao tratarmos desse assunto, que já vou entrar nele, nós temos, a rigor, duas coisas relevantes a considerar. A primeira delas é que nós temos o bônus de tratar e de trabalhar com a ideia da multi- e interdisciplinaridade, que faz com que, de fato, o bônus é o bônus do pioneirismo desse trabalho, no caso mais brasileiro, apesar de ser um pioneirismo de em torno aí de uns 20 anos, mais ou menos, que é o que nós estamos falando, né? E com mais intensidade nos últimos 15 anos, eu diria assim. Mas nós não fugimos muito, no Brasil, de ter um grande destaque para a questão multidisciplinar de 20 anos para cá. Quando eu falo isso, eu menciono, por exemplo, que às vezes as pessoas se perguntam por que instituições de ponta, às vezes já não tem mais uma área interdisciplinar. Estou falando do caso do MIT, por exemplo, estou falando de Yale, que são universidades de ponta. Mas por que não tem mais? Porque já está totalmente incorporado dentro da instituição. Se fala do assunto, mas não precisa mais uma área para isso. A área, ela às vezes existe, porque a comunidade ainda não está habituada àquilo. E, portanto, há que ter um espaço, uma âncora, para trazer a discussão dessas questões. E é claro que ela, ao amadurecer e ao tornar aquilo natural dentro do processo, a tendência, inclusive, seria, e essa é a nossa grande utopia, né, Jalcione, que seria termos um momento em que a área interdisciplinar da CAPES pudesse ser extinta. Por quê? Porque todas as áreas disciplinares passam a adotar a concepção interdisciplinar de produção do conhecimento, adotando processo e métodos interdisciplinares de produção, não importa a área onde esteja. Então, esse processo, portanto, coloca claramente o seguinte: instituições de ponta têm a interdisciplinaridade colocada como mote central para a sua inovação, para a produção de conhecimento cada vez mais antenado com a complexidade da vida moderna. Não que isso não fosse necessário anteriormente, mas cada vez fica mais relevante por conta da complexidade que tem aumentado na vida em sociedade e principalmente nos tempos modernos, em que realmente a problematização das questões que precisam ser estudadas e enfrentadas pela sociedade, elas não têm mais como ser tratadas no âmbito exclusivo de uma disciplina. Eu até brinco, nós estamos aqui numa escola de economia, nós sabemos, por exemplo, que economia é uma coisa séria demais para ficar na mão dos economistas, né? Assim como engenharia é uma coisa séria demais para ficar na mão só dos engenheiros. Assim como todas as demais áreas, não dá mais para ficar numa área apenas. E aí, isso significa que, para enfrentar aquela problematização, fazermos essa problematização adequada e que possamos, inclusive, identificar de que forma vamos buscar a solução para os problemas que forem aí identificados, a multidisciplinaridade é necessária. E dentro dessa multidisciplinaridade, a articulação entre os conhecimentos das disciplinas é absolutamente indispensável. E, se formos lembrar sobre a fala do pró-reitor de pós-graduação de vocês, professor Aldo, nós vamos ver uma coisa muito clara. A questão de que a inovação, ela, a rigor, ela tem um pé imenso colocado
na necessária articulação interdisciplinar. Por que eu falo isso? Por uma razão muito simples. Na hora que nós estamos tratando de um dado problema de pesquisa ou de estudo, na área disciplinar, nós falamos a mesma linguagem. Ao falarmos a mesma linguagem, às vezes dificilmente aparece uma pergunta incômoda, porque todos nós falamos a mesma linguagem. Agora, na hora que a gente junta engenheiro, sociólogo, químico, biólogo, médico, né, agrônomo, na hora que você reúne esse pessoal, na hora que você está com aquela sua certeza disciplinar, vem o colega de outra área e te faz uma pergunta que você não tinha pensado nisso. E é nesse momento que as ideias surgem, elas fluem e elas evoluem para possibilidades reais de inovação. Então é um pouquinho isso que nós vamos conversar aqui hoje. A primeira questão me foi falado um pouco para discutir a questão ambiental e a sua associação com os nossos trabalhos. E, a rigor, eu quando trato dessa questão, eu normalmente coloco a crise como problema do conhecimento. É claro que para falar aqui de ambiente e desenvolvimento, eu coloco então a crise ambiental como problema do conhecimento. E não estamos muito longe da verdade, porque a questão ambiental, ela na realidade está centrada em toda a vida de cada um de nós. E, portanto, a questão ambiental, ela implica necessariamente em relações que existem com a questão da produção, a questão da tecnologia, a questão da vida em sociedade, a identificação clara das necessidades de entendermos o equilíbrio ecológico, por exemplo, como indispensável ao processo de produção, por exemplo. Então, são coisas que nos colocam que a crise ambiental, na realidade, se torna o elemento central e que caracteriza o problema do conhecimento. A área interdisciplinar, que existe na CAPES, ela não precisaria existir com o nome de área. Nós teríamos que estar tratando sempre como a interdisciplinaridade. Ela, sim, ela precisa ser entendida de uma forma mais articulada para ela poder dar a sua contribuição efetiva. E a interdisciplinaridade, ela, na realidade, ela coloca que qualquer questão que deva ser estudada, ela deva ser estudada como o problema. E é a partir do problema que nós vamos buscar a caracterização do projeto de pesquisa e, a partir daí, identificar como é que nós vamos enfrentar isso. Nós já vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Essa crise, portanto, como problema do conhecimento, eu destacaria algumas crises que mostram que essa necessária multidisciplinaridade, um tratamento interdisciplinar do conhecimento, realmente se torna indispensável. A crise financeira recente que a Europa está enfrentando tremendamente. Quer dizer, a existência de uma crise financeira mostra que o assunto não é econômico somente. Ele não é financeiro somente. Ele é tremendamente social. Ele tem profundas implicações com as questões ambientais. Eles mexem com as relações de trabalho. Elas mexem com as relações humanas. E, portanto, dentro desse processo, jamais terá condições de ser olhada à luz de uma única área do conhecimento. Eu vou repetir isso de vez em quando, tentando, inclusive, relembrar um pouco aqui das célebres, ou dos artigos que eram feitos na época, das crônicas feitas por Nelson Rodrigues. Né? Estamos comemorando 100 anos, né, do dramaturgo Nelson Rodrigues, e ele falava, volta e meia, no óbvio ululante. De tão óbvio, ninguém vê. Então, o fato de ser óbvio faz, às vezes, com que a gente deixe de considerar a essência, porque é tão óbvio que você nem lembra de levar em consideração naquele momento. E isso, às vezes, coloca em risco o que você vai desenvolver. Portanto, se eu tenho a crise como problema do conhecimento, eu tenho que adotar certas estratégias de caráter epistemológico no sentido de identificar quais são as áreas do conhecimento que eu vou ter que trazer para a discussão dos problemas que eu quero estudar. E é claro que cada caso é um caso. Não tem como
fugir das características que eu tenho no meu espaço de trabalho, quais são as áreas do conhecimento que eu tenho disponíveis? Eu, às vezes, posso até querer ter várias áreas do conhecimento, mas eu não tenho essas áreas disponíveis para fazer parte do projeto. E eu tenho que avançar assim mesmo, e eu tenho que dar, portanto, aquele recorte para aquele caso. Se alguém em outra instituição for estudar o mesmo tipo de problema, mas tiver outros profissionais disponíveis e não tiver os que tem aqui, lá terá resultados diferentes dos daqui. E todos eles, naturalmente, estarão respondendo aqueles aspectos que foram colocados como as perguntas de partida, caracterizando o problema ou os problemas a serem estudados. Portanto, nós temos que buscar entender isso de uma forma mais sistemática. A partir daí, também temos que ter clareza, e isso o programa de vocês trabalha com bastante intensidade há muito tempo, como fazer a apropriação dos saberes existentes na sociedade. Na sociedade científica, mas na sociedade em geral. Quantos saberes estão colocados, muitas vezes, no âmbito da comunidade e que nós não auscultamos? Quantas vezes, por exemplo, eu mesmo lembro de momentos impressionantes na minha vida em que trabalhos foram feitos em favelas em São Paulo, por exemplo, na área de saúde ambiental. E que, de repente, você estudava para ver como resolve o problema, reúne com as pessoas da favela, no espaço deles, e eu lembro, em 2 ocasiões pelo menos, tem mais, né? Mas em que você colocava, o problema é esse, e de repente uma moça, né, uma senhora, levantava lá o dedo. Por que vocês não fazem isso? E a resposta, a solução estava ali. E aí você via, estudei tantos anos, fiz mestrado, fiz doutorado, né, e não consegui ver a simplicidade daquela solução. E realmente, a sociedade tem saberes. Como é que nós vamos buscar nos apropriar, e aqui não é apropriar no sentido de posse, mas de trazer os conhecimentos que a sociedade tem e identificar o que é que nós, de fato, vamos poder utilizar daquele conhecimento para avançar na solução dos problemas que estão sendo estudados. Portanto, nesse aspecto, cabe destacar com clareza que interdisciplinaridade, na realidade, nada mais é do que um articulador de ciência. Faz a articulação entre as várias áreas do conhecimento. Quando olhamos para isso, portanto, cabe colocarmos algumas considerações sobre essa ideia da interdisciplinaridade. A primeira delas é que nenhuma atividade que leve a estudar problemas complexos poderá prescindir do conhecimento disciplinar sólido, de base. E, portanto, nenhum programa de caráter interdisciplinar terá chance de sucesso se as pessoas que estiverem envolvidas nesse estudo não tiverem sólidas bases disciplinares. Às vezes, algumas pessoas acham que a interdisciplinaridade é simplesmente juntar os conhecimentos e não precisaria ter o conhecimento disciplinar tão sólido, porque vai surgir um novo. Não, ele vai surgir novo, mas o conhecimento que vai surgir novo só surgirá a partir do momento que a solidez, a base trazida pelos participantes da equipe, em bases disciplinares, de fato for colocada a serviço dessa articulação dos conhecimentos necessários.